Bom dia. O seu nome completo, por favor? Antônio Calbi Ferreira Moreira. Brasileiro, seu estado civil, senhor Antônio? Solteiro. Solteiro. Sua profissão? Eu sou administrador. Administrador. O seu endereço completo, por favor? Avenida dos Holandeses, número 4, edifício Lakeside, apartamento 1304, bairro Ponta da Areia. Perfeito. O senhor está na Alumar há quantos anos, senhor Antônio? Há 28 anos, mais ou menos. Bastante tempo, né? Bastante tempo. A Alumar tem transporte próprio? Para os seus empregados? Ou Não. Como é que é o sistema? Nós mantemos um contrato de prestação de serviço de transporte de empregados. Com quem? Hoje com a RCR. E além da RCR, existe outra empresa que presta serviço? Para Alumar, não. Para Alumar, não. Não. Para outros terceiros, sim. Antes da RCR? Nós tivemos a Cisne Branco, antes da RCR. A época da Cisne Branco, havia outra empresa, além da Cisne Branco, que prestava serviço para a Alumar de transporte? De empregados, não. Não. Quando se contrata empreiteiras, o contrato estabelece se os senhores irão transportar ou não? Não entendi. Eu peço desculpas, eu que não me fiz entender. Tá certo. Quando a Alumar ela contrata a empresa X para prestar serviço lá de logística, no contrato ela estabelece se ela vai transportar os funcionários da empresa X ou isso fica a cargo da empresa X fazer o transporte? Não, quando a Alumar contrata uma empresa de transporte... Você entendeu agora? Entendi, sim. Quando ela contrata uma empresa de transporte de passageiro, no caso, ela diz assim, eu tô contratando para te transportar os meus empregados... E os terceiros? E os terceiros que eu autorizar. Sim. Nem todos os terceiros ela autoriza. Mas os que autorizar, a senhora... Os que ela autorizar, sim. Perfeito. Via de regra, como é que funciona o transporte da Alumar? Por exemplo, imagine que eu sou funcionário da Alumar. Certo. Como é que eu faria? A gente tem um setor de transporte, que é... Um setor de transporte é uma sala onde está hoje os 2 ou 3 empregados administrativos da RCR, com quem a gente mantém o contrato de transporte de empregados. E eu me dirijo a esse setor, como empregado da Alumar, dou meu endereço, a RCR me diz, você vai usar tal linha. Qual é o horário administrativo da Alumar? Ela é 7h30 às 16h30. Esse é o horário administrativo. Então, se eu tiver... Que horas os ônibus começam a rodar? A partir de 6 horas, 6h40, 6h50, dependendo do bairro. Por exemplo, nós temos, a RCR tem ônibus que começa em São José de Ribamar. Aí é um horário... Pode começar às 6h15. Se é mais para cá... Mais para cá começa a partir de 6h20. Ou seja, mas ali em torno de 6 horas. Mais ou menos em torno de 6 horas. Tá bom. Doutor, pergunta, se o senhor vai trabalhar com esse microfone. Bom dia. O senhor sabe informar se na hora do acidente a RCR estava prestando serviço para a Alumar? Ela estava iniciando-se uma rota nossa. Então, existe a rota que passa pelo Barra-Mar? Na Avenida dos Holandeses, sim, existe. Certo. O senhor sabe se o motorista assumiu a culpa? Não tenho essa informação. O senhor sabe se ele foi respondeu processualmente ou criminalmente sobre esse delito? Não tenho essa informação, doutor, porque como ele é empregado da RCR, a gente não tem nenhuma ingerência em cima do... o senhor sabe, o senhor responde aquilo que o senhor souber, aquilo que o senhor não souber. Não sei, não tenho essa informação. Vocês recebem algum tipo de reclamação de motorista ultrapassando o sinal vermelho? Recebemos. É frequente isso? Não, normal. Dentro de uma frota de 30, 40 ônibus, a gente recebe 2, 3, às vezes no mês. Com relação ao contrato, existe um número fixo de ônibus ou se caso a Alumar precise de mais ônibus, é disponibilizado qualquer ônibus da frota? É disponibilizado qualquer ônibus da frota se a gente precisar de mais ônibus para atender uma demanda maior. Satisfeito, excelência.
Pela a RCR não tem perguntas, tá? A nobre seguradora também sem perguntas. Perfeito. Testemunhas. Foi consignado o prazo de 15 dias para que fosse rolado testemunhas. A parte da altura não as arrolou. Na verdade, não tem texto. Hein? Na verdade, nós não temos texto. Perfeito. Oh, desculpe. Já trabalhava na Alumar. Já, doutora. O senhor ficou sabendo Fiquei. desse acidente? O senhor sabe me dizer qual foi a postura da RCR quanto a esse acidente? Doutora, o que eu sei da postura da RCR é que eles prestaram toda a assistência para os acidentados. E o que é toda assistência? Eu não sei lhe dizer mais detalhes, porque como eu não sou empregado da RCR, nem sócio, assim, qualquer coisa do tipo, mas o que eu soube é que na época que eles prestaram toda a assistência em hospitais. Essa é a informação que eu tenho. Foi a informação que eles lhe passou? Porque a gente ficou, tipo assim, pedindo, RCR, vocês estão dando assistência para os acidentados? E os gerentes da RCR que ficam lá em Recife falaram que sim, que estavam prestando toda a assistência possível. Vocês, né, por ter contratado uma empresa como a RCR para prestar, no caso, um serviço, que é esse de transporte de empregados, vocês tiveram a preocupação de solicitar algum tipo de documentação que comprovasse realmente se houve esse pagamento de despesas ou outras coisas mais? Não, doutora. Não, eu não lembro, eu não recordo se isso aconteceu. Não tenho essa Então, informação. não é praxe a Alumar, quando tem algum envolvimento em casos de acidentes, acompanhar esse processo. Não é praxe. Nesse caso, como ela não tinha responsabilidade direta... Não, a pergunta é objetiva, eu gostaria que o senhor respondesse. É praxe ou não é praxe os senhores acompanhar quando existe algum tipo de acidente, onde tem vítimas, que vocês se acompanham ou não? A pergunta é essa. Acompanham ou não esse processo para se certificar se realmente essa assistência está sendo realizada? Ou vocês confiam naquilo que a empresa lhe passa? Quando o acidente ocorre dentro das nossas instalações, é praxe a gente acompanhar e exigir que a terceira leve o empregado para a rede particular. Sim, mas entendeu? Quando a vítima não é empregado? Nesse caso foi um acidente externo. A gente não... Não acompanham? Não, nós não acompanhamos. Então, o senhor não sabe dizer se é correta a informação que lhe passaram? Não. Que houve assistência a essas vítimas? O que nós sabemos da gerência da RCR é que houve todo o apoio deles para as vítimas. Mas não existe nenhum documento que eles tenham dado para o senhor que diga isso? Eu desconheço, doutora. Tá, ok, obrigado.